Irmãos, Hebreus capítulo 2, a gente vai ler do 5 ao 9. Hebreus 2, do 5 ao 9. Hebreus 2, do 5 ao 9. A Escritura diz o seguinte: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. A gente vai trabalhar esse texto hoje, tá? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te rogar em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, Pai, abençoe a nossa reunião, ó Deus, de doutrina, aqui em Arthur, Pai. Também eu quero te rogar, ó Deus, lá pelo ponto de pregação do Ibura, também, Pai, pelas congregações de Arthur, aliás, de Prazeres, de Camaragibe, que vão ter as suas reuniões de oração e doutrina, se tu permitires, amanhã. E também, Pai, pelo ponto de pregação lá do Igaraçu, ó Deus, que vai ter o estudo sábado, se o Senhor assim permitir. Pai, nós te rogamos, ó Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor perdoe os nossos pecados, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Irmãos, peguem o inário, vamos cantar 171, 171 do nosso inário, 171 do nosso inário. Você já tocou essa não, Bia? 171? 171. Ou então 172, se tu souber tocar. O 72, irmãos. Chuvas de bênção teremos pelas promessas de Deus, tempos benditos trazendo, chuvas de bênção dos céus, chuvas de bênção dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênção teremos, que do Senhor nos virão, os pecadores indignos, graças dos céus operam. Chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênção teremos, manda-nos, pois, ó Senhor, dá-nos o gozo dos frutos, dos teus ensinos de amor. Chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, dando continuidade ao nosso estudo, de Hebreus,
A gente hoje vai trabalhar um pouquinho características do ministério do Verbo encarnado, tá? Características do ministério do Verbo encarnado. A gente vai ver hoje, certo, irmãos? E só lembrando, que os irmãos podem sim fazer perguntas, tá bom, irmãos? Então, irmãos, como foi a vida de Cristo aqui na Terra? O que ele fez? Será que muitos acabam tendo essas dúvidas? Sim, irmãos. De fato, sim, tá? Entretanto, a gente vai ver, irmãos, um pouco sobre isso hoje, pela graça de Deus, essas características do ministério do Verbo encarnado, tá? Mas, veja só, irmãos, antes da gente começar a trabalhar, como eu já falei para os irmãos, todas as vezes eu vou estar fazendo uma revisão geral daquilo que a gente está vendo em Hebreus, tá? Então, veja só, irmãos, o capítulo 1 de Hebreus, ele vai falar, logo nos seus versos 1 e 2, a respeito do modus que Deus utilizou para falar, tá? Então, houve um momento que Deus falou através de sonhos, profetas, visões, no caso de Moisés, boca a boca. Isso que quer dizer, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas. O Senhor falou aos profetas através de visões, sonhos, visões, né? Visões, sonhos, boca a boca com Moisés, certo? E o texto vai dizer que nesses últimos dias nos falou pelo Filho, tá? A teologia reformada, ela compreende, irmãos, que quando a Escritura fala que nesses últimos dias nos falou pelo Filho, ela não compreende isso como sendo mais uma forma de Deus falar. Ou seja, estilo. Então Deus continuaria a falar por visões, Deus continuaria a falar por sonhos, Deus continuaria a falar por enigmas, talvez Deus falasse boca a boca, como falou com Moisés, e agora Deus também estava falando através de Jesus Cristo. Não é assim que a teologia reformada pensa. Apesar que há alguns reformados, que são chamados de continuistas, que eles acabam sim pensando dessa forma. A teologia reformada clássica, ela diz que quando a Escritura vai dizer que nesses últimos dias nos falou pelo Filho, então todas aquelas formas de Deus falar, elas cessaram. Inclusive a nossa confissão vai dizer isso, certo? Justamente aqui, ó, só para os irmãos terem uma ideia, logo no primeiro capítulo da confissão, vai ser apresentado isso, né? Deixa eu aqui achar. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifeste a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, de tal modo que os homens ficam injustificados, contudo não são suficientes para transmitir aquele conhecimento de Deus e de sua vontade, necessária à salvação. Portanto, aprove ao Senhor em diversos tempos e de diferentes formas, revelar-se à sua igreja e declarar aquela sua vontade. E depois, para melhor preservar e propagar a verdade, e para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo, entregou a mesma para que fosse plenamente escrita. Isso torna a Sagrada Escritura totalmente indispensável. Aí ela vai dizer, tendo então cessado aquelas antigas formas de Deus revelar sua vontade a seu povo. Isso é o primeiro capítulo, primeira sessão da nossa confissão. Então a teologia reformada clássica, ela vai dizer que aqui a gente tem um cessamento, certo? Dessas formas que Deus utilizava, né? Sonhos, visões, enigma, boca a boca com Moisés. Tá? Então, no capítulo 1, né, a partir do verso 2, vai dizer que ele é resplendor da sua glória, expressão exata do seu ser. Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Tá? E aqui, aquilo que a gente já viu, né, trabalhou com os irmãos, essa ideia aqui é na perspectiva de ontologia, o ser de Deus, o ser de Deus, o ser do Senhor Jesus, o ser de Deus, são semelhantes, são iguais. Tá? E vai dizer também que aqui Cristo sustentou todas as coisas pelo seu poder, né, fez a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E a partir do verso 4 até o versículo 14, nós temos a comparação entre Jesus e os anjos. Jesus sendo superior aos anjos, Jesus sendo só igual ao Pai. Tá? E aqui é necessário que a gente compreenda que quando o autor dos Hebreus está falando isso, ele não está falando
da ideia de Jesus enquanto servo sofredor, certo? E nem da natureza humana do Senhor enquanto estado de humilhação. Mas aqui a gente está falando de ontologia, a gente está falando do ser de Jesus, entendeu? Que é Deus igual ao Pai, igual ao Espírito. E a razão dessa comparação, irmãos, como eu já tinha falado para os irmãos, é aquela, né? Que esses judeus, né, que foram os ouvintes originais, a quem a carta dos Hebreus foi dirigida, eram os sacerdotes que tinham sim crido em Cristo, mas que por causa das perseguições estavam querendo apostatar, abandonar o cristianismo. Então o autor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, ele vai fazer um trabalho onde ele vai mostrar a igualdade do Senhor Jesus enquanto Deus ao Pai, certo? E a superioridade do Senhor Jesus em relação aos anjos. Tá? Bom, na semana passada nós vimos Hebreus 2, de 1 a 4. E quando a gente viu Hebreus 2, de 1 a 4, a gente viu a exortação, a advertência. Não é? Que se por acaso eles não se apegassem com mais firmeza às verdades ouvidas, eles iriam se desviar. E a gente também viu isso, né? Que da mesma forma como aqueles ouvintes originais ouviram que era necessário que eles se apegassem às verdades que foram pregadas, senão eles se desviariam, a gente também percebe que o mesmo acontece conosco. Então, do Hebreus 2, de 1 a 4, certo? Foi falando sobre essa necessidade de crer, de se apegar, não é? E o texto de Hebreus 2, de 1 a 4, o autor fez um trabalho, né? O autor do livro fez um trabalho comparando, apesar que não tem uma citação clara, mas comparando, né? Os judeus na travessia do deserto, né? Que receberam, por exemplo, a lei através do ministério de anjos. A gente viu isso na fala de Estevão, lá na fala de Paulo, que é uma leitura lá do texto de Deuteronômio. Certo? E a comparação foi, se eles não escaparam, imagina nós. Imagina nós se nós negligenciarmos tão grande salvação. Tá? Então, essa parte aqui dos capítulos de Hebreus vai estar mesclando muito material catequético, material de instrução, com material parenético. Material parenético é material de aplicação de exortação. Tá? Vai estar misturando muito isso. Agora, a partir do 5, verso 9, irmãos, o autor aos Hebreus volta novamente a falar de Cristo. Ele volta novamente a falar do trabalho do Senhor Jesus. Lembrando sempre aos irmãos que a finalidade dessa epístola aqui, não é, a temática de Hebreus é dizer que Jesus é maior. Jesus é igual ao Pai, em termos de poder, não é? Obviamente eu não me refiro aí à trindade econômica, né? Porque a trindade econômica, que é o papel que cada um desempenha, certo? Ele vai dizer que o Pai é maior do que ele, certo? Mas no que diz respeito à trindade ontológica, o ser de Deus, Cristo, é igual ao Pai, não é, nesse aspecto. Então, olha só, irmãos, no verso 5 ao 9, vai voltar novamente a falar das instruções a respeito de Cristo. Então, o que eu quero trabalhar com os irmãos é isso, né? Características do ministério do Verbo encarnado. Agora o autor aos Hebreus vai começar a falar especificamente sobre o trabalho que Cristo desempenhou. Só relembrando uma coisa aqui para os irmãos também, que é necessário que a gente se lembre. Cristo, irmãos, vocês precisam compreender isso, tá? A gente tem no estudo da trindade, trindade ontológica, trindade econômica, mas tem também um aspecto da trindade econômica que se chama trindade morfológica, tá? A ideia da morfologia aí refere-se a quê? Como cada pessoa da Santíssima Trindade se apresentou. Então, quando você vai estudar Cristo, certo? É interessante que você vai ver em Cristo etapas de manifestação. Por exemplo, antes da encarnação, o Senhor Jesus não tinha um corpo. O termo para isso é logos sem carne. Mas no período do Antigo Testamento, o Senhor Jesus teve certas ocasiões que ele se manifestou com o corpo, já apontando para algo que se tornaria realidade nele. Entendeu? Na encarnação, o Verbo, ele assume um corpo para si. Então, observa, é isso que eu quero que vocês entendam. Num primeiro momento, era logos sem carne, certo? A essência do Senhor Jesus era a mesma essência de Deus, a mesma essência do Espírito, só era Deus.
Na encarnação ele recebe um corpo. O Espírito gera um corpo unido à natureza divina na barriga da bendita Virgem. Certo? Então, é por isso que o credo cristão antigo vai dizer que Maria é mãe de Deus. Não no sentido de enaltecer a Maria, mas no sentido de dizer que aquilo que sai, o ser que sai de Maria é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Certo? E aí quando a igreja definiu essa questão do Theotokos, foi para combater a heresia que havia na época, que negava isso. Tá? Muitos diziam que o Senhor Jesus só se tornara Deus na ocasião do batismo. E outros diziam que ele deixa de ser Deus quando ele está morrendo. Sabe? Então, a igreja precisava definir isso. Tá, irmãos? Então, aquilo que sai da barriga da bendita Virgem é Theotokos, é Deus homem, Theantropos, Theotokos de respeito a Maria, né? Theantropos, Deus homem. É até então que o Senhor Jesus recebe adoração, enquanto criança, pelos magos. Tá? A própria fala de Isabel, quando vai ver Maria, entendeu? A mãe do meu Senhor, a palavra lá é os arequírios, referente a Deus. Tá? Então o Senhor Jesus não vai se tornar Deus depois de nascido. Ele sempre foi Deus. Agora, o que acontece no seu estado, quando ele vai se encarnar, é que ele se esvazia de sua glória. É o que a gente também viu. Os estados de humilhação de Cristo. Não é? Que a gente, lá no nosso catecismo, deixa eu só lembrar isso aqui para os irmãos, não é? Porque isso é bom a gente ver, até para a gente entender isso aqui. Por exemplo, a pergunta 46 do catecismo diz o seguinte: qual foi o estado da humilhação de Cristo? O estado da humilhação de Cristo foi aquela baixa condição na qual, por amor a nós, despiu-se de sua glória, certo? Tomou a forma de servo em sua concepção e nascimento, em sua vida, em sua morte e depois até a sua ressurreição. Então isso aí é todo o estado, todos os estágios de humilhação do Senhor Jesus. Tá bom? Então o que a gente vai ver aqui, irmãos, é justamente isso. Não é as características do ministério do Verbo encarnado. Então a primeira característica, o verso 5, não é? Antes de eu entrar aqui, deixa eu só fazer uma pergunta aqui a vocês, porque não é sermão, então vocês podem participar e responder ou não. Vocês compreenderam isso que eu falei até agora? Essa geral, entendeu? Do livro de Hebreus 1, Hebreus 2, de 1 a 5. Compreende quando eu quero dizer trindade ontológica, trindade econômica, trindade morfológica? Tá tranquilo isso? Tá, irmãos? Tá tranquilo isso, Alex? Dentro do que o senhor falou, pastor, só, não sei se vai estar dentro do assunto, mas só para afirmar, a trindade, no caso morfológica, em relação à forma, é isso? Forma como se apresenta? Isso. Dentro dessa realidade, inicialmente, qual foi a forma que Cristo se apresentou no Antigo Testamento? Quando ele assume uma natureza humana temporária. Em qual momento isso aconteceu? Com Abraão. Com Abraão. Por exemplo, nos cavalos de Manré, apareceu o Senhor Abraão. No anúncio do nascimento de Isaac a Sara. Também era Cristo ali? Oi? Também era Cristo ali? De forma específica, com Josué. Entendeu? Na briga com Jacó. Também lá. A questão apesar que você não vai ter uma aparição visível, vai ter um diálogo na sarça com Moisés. Na fornalha? Também pode ser. Apesar que tem um debate sobre isso, há uma escola que sim, outra escola que não. Porque há uma escola que diz que aquele pode ter sido um anjo normal. Na sarça é o pai ou o filho? O filho. O fogo? Oi? O fogo? Essa manifestação dessa fala ou seja, ele sei quanto a boca e tal, ali é Cristo. Outra parte também é o anúncio do nascimento de Sansão. Não tem? Então você vai ter essas questões. Porque o que vai distinguir do Senhor Jesus para um anjo normal é a atitude de quem está vendo em relação ao ser que está presenciando. Quando você tem a ideia da adoração, como você vai ter, por exemplo, a fala do Manoá, não é da mulher do Manoá, vamos morrer porque vimos a Deus.
Entendeu? E Manuel vai dizer, se ele quisesse nos matar, já teria matado. Isso no caso foi Cristo. A questão lá de Josué, quando Josué, o ser ordena para Josué, tira a sandália dos teus pés, e ele se prostra em reverência, né? O príncipe do exército do povo, não é? Ele pergunta quem é você, e o Senhor Jesus se identifica. No caso lá de Abraão, que o texto é bem claro, né? Apareceu o Senhor Abraão, ele com dois, não é? Os dois é que seguem para Sodoma e Gomorra, o Senhor não. Os dois, no caso, seriam os anjos que vieram, seguem, entendeu? Então você vai ter isso. Sem Certo. DNA de ninguém. Oi? Jesus ali estava encarnado sem DNA de ninguém. Que isso no caso seria assumir de forma temporária um corpo. Agora, no caso da encarnação, não. Então, a morfologia vai estudar essas questões, não é? Porque antes da encarnação, ele só é Deus, mas ele já, por causa da trindade econômica, ele já tinha esse aspecto de trabalho, por assim dizer. Você vai ver que o Espírito não tem uma personificação humana, mas o Espírito sempre é personificado com um ser alado. Ou seja, uma personificação zoomórfica. Mas o Pai não tem personificação nenhuma. Nem antrópo e nem zoomórfica. Nenhuma o Pai tem. Entende? Mas o Filho tem, o Espírito tem. Certo? Pós-encarnação, na encarnação, né? A gente tem que entender isso. Porque até na morfologia da pessoa teantrópica também tem duas etapas. Tem uma etapa da teantrópo de Deus homem, servo sofredor, e tem a outra etapa do teantrópo, Deus homem, todo poderoso. Entende? Então é aquela questão, no primeiro momento, teantropos, servo sofredor. Ele tinha se esvaziado de sua glória, estava no estado de humilhação. E no outro momento, o teantropos é estado de glorificação. Não mais como servo sofredor. Isso se dá na ressurreição, ascensão, se assentar à direita de Deus Pai, que é o que a gente viu, né? E aguardando o último estágio da glorificação de Cristo, que é vir no último dia. Todos os estágios de humilhação já foram cumpridos, e os estados de exaltação só faltam ser cumpridos. Entende? Então a morfologia vai estar vendo essas questões. Entendeu? De forma bem específica. Bom, que isso é a grande confusão do pessoal da Testemunha de Jeová, né? Ô pastor, mas no Antigo Testamento, quando Jesus aparecia como homem, era identificado como o Filho? Não. Não tem essa identificação, não. Porque essa identificação vai ser só particular ao Novo Testamento. Quem via ele Não achava tem que essa... tinha visto o Pai. Assim, nem o Pai, porque eles também não têm essa concepção que a Santíssima Trindade três pessoas que possuem a mesma essência, de uma forma bem simples. Eles não têm essa ideia. E qual era a ideia então? A ideia é que era um ser único. Entendeu? A ideia era essa, de um Que ser era único. Deus. Que eles só tinham um Deus, Deus. De um ser único. Não existia a Trindade na mente deles. Não. Oxê! Não. Porque a Trindade vai ser uma revelação posterior. Entendeu? E até então que a crença judaica antiga não é uma crença de um Deus plural. De um Deus que se manifesta em três pessoas. Entendeu? É a ideia de que o Deus é um ser. E pode até se questionar a ideia de uma pessoa, como a gente compreende. A crença não é semelhante à nossa. Tá? Agora, quando a gente lê textos do Antigo Testamento com a perspectiva correta, por causa do restante da revelação que nos fora dado, aí a gente percebe sim que houve uma evolução do entendimento, por causa também da revelação, né? Porque foi Pedro, será que disse que tu és o filho do Deus mesmo? Justamente, Pedro teve essa perspectiva, porque Pedro tinha o restante da revelação. Mas o pessoal do Antigo Testamento em si, ele não tem essa perspectiva, não. Entendeu? Ela vai se desenvolvendo. Vai se desenvolvendo. Tá entendendo? Agora, o Pedro tem sim. Bom, por exemplo, quando a gente lê os Salmos, né? A leitura dos Salmos, que fala, por exemplo, os Salmos messiânicos. No Novo Testamento, esses Salmos referem-se ao Senhor Jesus, enquanto rei, enquanto descendente real da casa de Davi.
Mas no Antigo Testamento, eles não se referem necessariamente ao Senhor Jesus. Eles referem-se àqueles reis pelos quais os salmos foram escritos. Que eram reis que, ou seja, o salmo de entronização, feito Salmo 2. Agora, como o Senhor Jesus é rei, descendente da casa de Davi, qualquer salmo real vai servir para ele. Então, no caso, eles louvavam ao rei no culto. Oi? Porque os salmos eram o inário do culto. Eles louvavam ao rei. Eles não louvavam ao rei em si, mas eles louvavam a ideia de que o Deus Todo-Poderoso instituiu um príncipe sobre o seu povo. E o Cristo que eles esperavam era um homem, não era um Deus. Que era justamente que era um rei, segundo a dinastia Sansão, um rei segundo a dinastia Davi, que de fato é o Senhor Jesus descendente de Davi, mas não teria essa característica. Agora, teria uma característica de sobrenaturalidade, né, por causa de Daniel 7. Agora, em pensar que fosse Deus, porque era aquela questão, eles não viam a pluralidade na divindade. Entendeu? Por exemplo, é até entanto que hoje em dia mesmo, quando a gente pega as três grandes religiões monoteístas, judeus, muçulmanos e cristãos, certo? O nosso monoteísmo é um monoteísmo plural. O monoteísmo judeu e islâmico é singular. Ou seja, qual é a ideia de monoteísmo plural? Qual é a definição clássica da Trindade? Nós cremos em uma só essência que se manifesta em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Certo? Na concepção do monoteísmo singular, uma só essência que é manifesta. Eu não vou dizer nenhuma pessoa, só tem uma forma de manifestação. Entendeu? A questão é essa. Aí quando a gente vai estudar, por exemplo, essa questão da Trindade morfológica, não é? A gente estuda Cristo, tem que pegar a perspectiva de Cristo, Trindade morfológica, vamos estudar Cristo aqui. Cristo no Antigo Testamento, Cristo nos Evangelhos, certo? E Cristo depois da ressurreição. Então, observa que são três tópicos da morfologia cristológica, por assim dizer. Da morfologia do Espírito Santo, você também vai ver, mas como eu falei, o Espírito nunca vai descrito em forma de pessoa, e sim em linguagem zoomórfica, certo? Veja só, irmão, não quer dizer também que Cristo também não foi descrito em linguagem zoomórfica, tá? Quando ele diz o Cordeiro de Deus que teve o pecado do mundo, ele é o leão da tribo de Judá, tudo isso é descrição zoomórfica, certo? Mas Cristo não era um cordeiro, Cristo não era um leão. Isso é uma linguagem simbólica, figurada. Agora, é interessante que quando vai se falar a respeito do Espírito, né, por ocasião do batismo, é dito que, né, que viu em forma de pomba descer. Então você vai ter ali uma linguagem zoomórfica que pode também ser dita, entendeu? Que é uma manifestação zoomórfica. Tá? Aí veja só, irmãos. A primeira coisa que eu quero trabalhar com os irmãos hoje é da seguinte forma. Bora ver essa característica do ministério de Cristo, do Verbo encarnado. O mundo que há de vir está sujeito a Cristo. Verso 5. Diz da seguinte forma: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Então, veja só, irmãos, a Escritura mais uma vez fala sobre a superioridade de Jesus em relação aos anjos. É como eu falei, né? O autor aos Hebreus, ele dá aquele pequeno parênteses do Hebreus 2, de 1 a 4. Não é? Mas aí agora, a partir do verso 5, ele volta a falar novamente que o Senhor Jesus é superior aos anjos. Certo? Então, a Escritura fala sobre a existência de um mundo vindouro. Vamos dar uma olhadinha, irmãos, em Romanos 8, 18 a 25. A realidade do mundo vindouro. Romanos 8, 18 a 25. Romanos 8, 18 a 25. Que a Escritura diz o seguinte, né? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou,
na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, mas esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, olha só, haverá sim uma nova realidade, certo? Que essa nova realidade, esse mundo vindouro, que é quando nós seremos livres do cativeiro e a criação será livre do cativeiro, ela só vai acontecer quando o Senhor Jesus voltar pela segunda vez. Tá? Que observemos que é justamente, não é, o último estágio do processo de exaltação de Cristo, que ainda falta acontecer, que é o último estágio, que é quando ele virá pela segunda vez, certo? E ele vai, e todos os inimigos serão postos debaixo dos seus pés, certo? E ele vai entregar o reino a Deus Pai. O reino já limpo, purificado do pecado. Certo? Então, esse mundo vindouro, certo? O mundo que há de vir, o Pai não sujeitou ele a anjos. O Pai não sujeitou eles a anjos. O Pai sujeitou esse mundo que há de vir a Cristo. A gente viu, irmãos, abra por favor, irmão, em 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, que vai dar uma informação bem interessante a respeito desse mundo aqui, né? 1 Coríntios 15, que vai falar o seguinte, né? 1 Coríntios 15, vamos ver, irmãos. Vamos pegar do 20, 15 e 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Certo? Então observa, o próprio Paulo vai dizer que tudo foi subordinado ao Filho. Certo? Mas a pergunta é, quem subordinou todas as coisas ao Filho? Quem? O Pai. Aí é por isso que lá em Hebreus 2:8, né, 2:5, vai dizer da seguinte forma: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo, que há de vir, sobre o qual estamos falando. A gente sabe então que essa sujeição é a Cristo, certo? Não é a anjos, é a Cristo, tá? Então, olha só, irmãos. O que é que a gente pode compreender disso aqui? Certo? O que é que a gente pode compreender disso aqui? Uma coisa interessante que a gente tem que entender da seguinte forma é: Cristo já reina. O texto de 1 Coríntios 15 vai dizer isso, Cristo já reina, certo? Agora, por que coisas ruins acontecem? Porque nós temos injustiças, mortes, pecados, coisas ruins acontecem. Por quê? Porque nem todas as coisas ainda foram sujeitas a Cristo, certo? O próprio texto de 1 Coríntios 15 vai dizer que aí tem a última coisa a ser sujeita a Cristo é quem? A morte. E leia-se aí, a morte é salário de quê? Pecado. Então observa, a pergunta é, quando é que o pecado vai ser exterminado? Quando é que o pecado vai ser extinto? Quando o Senhor Jesus voltar. Entendeu? Agora, não é pelo fato do Senhor Jesus não ter voltado que ele não reina, porque o texto vai dizer que ele já reina. Certo? Esse reinado do Senhor Jesus agora é um reinado de sujeição. De sujeição, tá? Aos inimigos. Então, inimigos estão sendo sujeitos ao Senhor Jesus. Tá? Agora,
É aquela questão, o pecado é a última coisa a ser sujeita. O pecado gera morte, obviamente, tá? E quando isso acontecer, o Senhor Jesus vai entregar o reino ao Pai. Agora, quem sujeitou esse reino a Cristo de forma gradativa e de forma completa, né, por assim dizer, na segunda vinda do Senhor Jesus, é o Pai. Então é necessário que os irmãos entendam isso, para os irmãos entenderem por que ele está falando isso no verso 5, Hebreus 2,5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir. Entende? Essa honra de restaurar todas as coisas, de sujeitar, de derrotar, acaba a Cristo. E eu volto a dizer, o escritor aos Hebreus está falando sobre a superioridade de Jesus em relação aos anjos. E agora ele está falando sobre isso aqui. Tá, irmãos? Então é necessário que a gente entenda isso. Por quê? Porque a história não acaba aqui, né? Há um mundo vindouro. Há outra realidade, não é, que está para vir. A gente tem que entender isso aqui. Então, meus irmãos, outro aspecto do ministério do Verbo encarnado do Senhor é os versos 6, 7 e 9. Nós vamos pular o 8, tá bom? Vamos ler os versos 6, 7 e 9. Aí a gente vai voltar para o 8 na nossa terceira divisão, tá? Os versos 6, 7 e 9 diz o seguinte: Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: Que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites, fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. E agora, indo para o verso 9. Vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Tá? Então, pessoal, o que é que esses versos nos ensinam, né? Primeiramente, vamos entender uma coisa cá. Quando o autor dos Hebreus está argumentando no verso 6 e no verso 7, ele está fazendo uma referência ao Salmo 8. Vamos lá para o Salmo 8, que é necessário que a gente vá construindo o entendimento devagarzinho. Salmo 8, 4 ao 6. Salmo 8, 4 ao 6. Salmo 8, 4 ao 6. Não é que é uma citação desse texto que diz o seguinte: Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroastes, deste-lhe domínio sobre as obras de suas mãos, e sobre seus pés tudo lhe pusestes, ovelhas, bois e todos os animais, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, tudo que percorre as sendas dos mares. Tá? Então, pessoal, irmãos, nós temos aqui uma descrição que agora é interessante que vocês entendam isso aqui. Nós temos uma descrição aqui do Salmo 8, entendeu? De Adão, do homem antes do pecado. Antes do pecado, essa realidade aqui, antes do pecado, né, o verso 5 até o verso 8, a ideia de fizeste por um pouco menor do que Deus, ou fizeste por um pouco menor do que anjos, tá? É porque a ideia da tradução mesmo é Elohim, seria Deus. Mas só que o autor aos Hebreus pode ter usado a sua tradução que vai falar de anjos, tá? Referindo-se a espíritos. Então, pessoal, mas a ideia aqui é da seguinte forma. Adão antes da queda, isso aqui era a realidade. Certo? Domínio sobre as obras das tuas mãos, sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas, bois, todos e também os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que percorre a senda dos mares. A realidade disso a gente vê antes da queda. Quando Adão colocou o nome nos bichos, a terra não tinha se tornado maldita. Certo? Agora, a pergunta é, irmãos, preste atenção aqui agora. Por que o autor dos Hebreus está usando o Salmo 8, entendeu? O Salmo 8, do 4 ao 6, referente-se a Jesus Cristo? Por quê? A gente está vendo aqui que esse salmo aqui refere-se de uma forma bem primária a Adão antes da queda. E por quê? Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta aqui a vocês. Qual é a semelhança que nós temos tipologicamente de Adão e Cristo? Qual é a semelhança que nós temos de Adão e Cristo? Ambos foram o quê? Oi? Cabeça. Cabeças, não é? Ambos são cabeças.
certo? Outra coisa, o Adão antes da queda, ele de fato e de verdade era vice-regente da criação? Sim. Sim. Certo? Mas pós-queda, a relação da criação com Adão, a gente vai ver isso lá em Gênesis 9, não era mais uma relação pacífica. Entendeu? Aliás, mesmo logo após a queda, a relação da criação com Adão não é mais pacífica. Ou seja, Adão, para poder retirar o alimento da terra, teria que ser com o sol do seu rosto. A Escritura vai dizer que a terra se torna maldita por causa de Adão. E observa, esse distanciamento da criação e o homem, ele vai se agravando, por exemplo, quando lá por ocasião de Gênesis 9, Deus permite que a carne de animais sirva de alimento para o homem. Então vai se distanciando. Gênesis 9 vai dizer que pavor e medo sobre vós virão por parte, os animais terão, né? Melhor dizendo desse jeito. Certo? Então a gente percebe que há um afastamento. Agora a pergunta é, por que o autor aos Hebreus está citando o Salmo aqui, referindo-se a Jesus? Qual é a semelhança de Jesus para Adão? Ambos são cabeças. Qual é a semelhança de Jesus para Adão antes da queda? Ambos não têm pecado. Qual é a semelhança de Adão e Jesus antes da queda em relação à sua relação com a natureza? Ambos são de fato e de verdade vice-regente, no sentido pleno. Mas quando Adão cai, certo? A terra se torna maldita, há o estabelecimento dessa inimizade ferrenha, certo? Então, irmãos, a citação de Hebreus, a citação do Salmo 8, aqui em Hebreus, faz todo sentido do mundo. Porque aqui o escritor agora de Hebreus está querendo enfatizar mais uma coisa a respeito do Senhor Jesus. Observa, ele é igual a Deus na sua natureza. Ele é maior do que os anjos. Mas ele, enquanto carne, enquanto homem, ele é semelhante a quem? Ele, enquanto homem, ele é o quê? O segundo Adão, antes da queda. No caso, o Salmo diz que ele fez o homem um pouco menor que Deus. Isso. E, Aqui é falando de anjos. e Hebreus diz que Anjos. Jesus, por um pouco de tempo, foi menor que os anjos. Isso. Se tornou menor que os anjos por um pouco de tempo. Que é o processo de humilhação, né? Porque como no processo de humilhação não é servo encarnado, aliás, não é servo sofredor, certo? Então, olha só, irmãos. Mas essa questão aqui, vocês estão compreendendo dessa relação aqui. Então, olha só, observa o tamanho da extensão do domínio que Adão tinha antes da queda. Mas por causa do pecado não tem mais. Por exemplo, a gente quando vai ver lá o texto de Romanos 8:2, vamos lá novamente para Romanos 8:2. Romanos 8:2. Desculpa, não é Romanos 8:2 não, irmãos. É o texto que a gente estava lendo, né? Romanos 8:22. 8:22. Que vai dizer da seguinte forma: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta a angústia até agora. Então a pergunta é simples. Antes da queda, a criação gemia e suportava a angústia? Não. 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 E compreendendo, irmãos, essa relação, percebam isso aí. O primeiro Adão sujeita a criação à angústia e escravidão. O segundo Adão, que é Cristo, vai libertar a criação que foi sujeita à angústia e à escravidão pelo primeiro Adão. O segundo Adão vai fazer isso. Por ocasião de sua vinda. Ele vai fazer isso. Então, o autor aos Hebreus, volta a dizer novamente, a comparação aqui é entre os dois Adão. Por isso que ele está citando Salmo 8. Tá?
Então, meus irmãos, através do primeiro Adão, o pecado entrou no mundo e a morte passou a todos eles e dos seus descendentes. Romanos 5,12. Porém, através da ação de Cristo, os que são representados por eles têm vida eterna. Então, o segundo Adão ele vai desfazer tudo que o primeiro Adão fez. Tá? Então, vê só o texto de Hebreus 2, o 6, né? Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites, fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Isso é o primeiro Adão, né? Aí observa o verso 9. Vê só o verso 9, de forma muito clara. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus. Porque aí é a comparação de Adão, de primeiro Adão e segundo Adão. Por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Então observa, a gente vê aqui o que aqui? A equivalência dos dois Adãos, certo? A gente vai ver aqui o que? Que da mesma forma que a criação foi sujeita ao primeiro Adão, a criação também estava sujeita ao segundo Adão. Irmãos, e é em cima disso que a gente compreende, por exemplo, a autoridade que o Senhor Jesus tem, enquanto servo sofredor, sobre a natureza. Entende? Por exemplo, há uma linha, isso é bem interessante, não, preste atenção. Há uma linha que ela vai falar da seguinte forma. Eu não quero aqui contrapor linha em linha, eu acho que elas são complementares, certo? Pronto, mas há uma linha que vai dizer da seguinte forma, que pelo fato de Cristo ser o segundo Adão, entendeu? Cristo tem regência real e verdadeira sobre a criação, entende? Regência real e verdadeira que o primeiro Adão teria desenvolvido se ele não tivesse pecado. E Cristo tem sim essa regência real e verdadeira sobre o segundo Adão. Aliás, sobre a criação. Então, essa citação do Salmo 8, aqui em Hebreus 2, não é uma citação por assim dizer. A grande questão é, quando a gente lê o Salmo 8, e a gente diz, está vendo? O homem tem esse poder. Não, irmão, o homem depois da queda não tem mais esse poder. O homem depois da queda não tem mais essa relação amigável com a criação. O homem hoje, sobre a criação, ele exerce um domínio arbitrário, um domínio destruidor. Não é um domínio equilibrado, entendeu? A criação, ela responde a esse domínio do homem em angústia. Ela está em estado de angústia e desolação, destruição. O homem hoje tem destruído o meio ambiente. Então, a relação de comando, de superioridade de Cristo em relação à natureza, mesmo Cristo, sendo Deus, obviamente, mas esvaziado de sua glória, então tem uma linha que vai dizer da seguinte forma, que aquilo que o Senhor Jesus fez sobre a natureza, tanto comprova a sua divindade em relação à natureza, certo? Como também comprova a regência que a natureza humana, sem pecado, teria. Isso é uma linha, tá? Agora, é interessante porque essa linha ela está analisando a questão do segundo Adão e do primeiro Adão sem o pecado. Desse homem que tem capacidade de regência, como vice-regente da criação, plena, sem o pecado, para uma criação que não se tinha se tornado maldita. Apesar que Cristo está lidando com a criação maldita, que foi maldita por causa do homem, que é a fala do próprio Senhor Deus, né? Porque deste ouvido a tua mulher, maldita é a terra por tua causa. Apesar que Cristo está lidando com a criação que é maldita, mas, por assim dizer, né? Conforme diz até o próprio texto de Romanos 8, né? Essa criação, né? O texto de Romanos 8 bota discernimento nela, né? Isso é uma forma de linguagem, certo, irmãos? E bota discernimento nela, porque observa, veja só o que diz o verso 20 e 21. Volta de novo para Romanos 8. Vê o que é que diz o verso 20 e 21. Irmãos, se vocês não estiverem compreendendo, fala, tá, irmãos?
Porque aqui eu fico falando, na minha cabeça está clara as coisas, eu quero saber se na de vocês estão. Estou entendendo da seguinte forma, se Diga. eu falando. Quando o mar não tragou Jesus, Jesus andou no mar, quando ele acalmou a tempestade, não é necessariamente porque ele é Deus, é porque ele é homem sem pecado e tinha essa regência Isso na natureza. isso é uma linha, há uma linha que diz isso, certo? Agora, assim, eu particularmente, eu não ponho essas linhas em oposição, entendeu? Eu digo da seguinte, ele fez isso porque ele é Deus, de fato e de verdade. Agora, ele enquanto segundo Adão sem pecado, ele tem sim uma certa regência sobre a criação, entendeu? Que no caso, a gente poderia vislumbrar isso como o estado que a gente vai ter pós-glorificação. Sim, sim. Agora, um exemplo, o que eu vejo errado na separação dessas duas linhas, não é? Porque essa linha daí é mais uma linha liberal, sabe, irmão? Separação dessa linha, porque, por exemplo, um exemplo, o liberal, por ele descrer que Jesus é Deus, ele vai dizer, não, ele fez isso aqui por causa que ele se assemelhava ao primeiro Adão. Tem uma certa lógica, mas não é somente isso. Porque a pessoa do Senhor Jesus, ela não é separada. Ela é teantropos, ele é Deus-homem, certo? Deus-homem. Ele tinha se esvaziado de sua glória, mas ele era verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Então essas coisas ele fez porque ele era Deus, até então que ele foi adorado, posteriormente, essas grandes coisas. Agora, enquanto, segundo Adão, sem pecado, ele tem sim uma certa regência sobre a criação que nós desconhecemos. Porque o próprio Adão, por exemplo, antes da queda, ele manifestou alguns vislumbres dessa regência, por assim dizer. Como, por exemplo, quando Deus traz os animais, ele coloca nome nos animais. Mas fora isso, por exemplo, você não tem outras amostras de como se dava essa regência de Adão sobre a terra sem pecado. Uma coisa é certa, a criação não era inimiga dele. A criação era bendita, não era maldita. A criação e ele se relacionavam de forma boa. Agora, por causa do pecado, a criação se torna inimiga do homem. A criação se torna maldita. Então é aquela questão, qualquer ação que nós vemos hoje do homem, pós-queda de Adão até o dia de hoje, sobre qualquer um de nós, é uma relação de inimizade. Agora, Cristo não tem essa relação de inimizade. Entendeu? Porque a própria criação, ela geme pela manifestação na segunda vinda do segundo Adão. Que é justamente isso aqui, ó, que vai dizer o verso 20, ó, 8:20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação só ao tempo geme e suporta a angústia até agora. Então, veja só qual é a relação dela com o homem pós-pecado. Ela geme e suporta a angústia. Mas observa que ela está aguardando quem? Por que é que ela tem esperança que vai ser redimida do cativeiro? Porque diz, na esperança do que... o verso 21, né? Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro. Mas quem é que vai redimir a criação do cativeiro? Não o segundo Adão? Então, baseado nesse pressuposto. Cristo, enquanto homem, servo sofredor, a relação que ele tem com a natureza é de comando. A gente sabe disso. Esse comando se faz como pessoa teantrópica, como Deus faz, óbvio. Mas também faz-se também como vice-regente da criação sem pecado. Entende? Essa abrangência de Adão sem pecado, a gente não tem noção do tamanho dela, porque a gente só viu uma pitadinha antes da queda. Não muita coisa, né? O Senhor bota ele para cultivar e guardar, não é? Aí a citação lá de Gênesis 2, Deus traz os bichos, ele bota nome, aí depois o texto vai falar sobre o quê? Que Deus bota um sono nele para tirar Eva dele. Aí termina o capítulo 2. Aí o capítulo 3 já começa falando sobre todo o processo da queda. Então a pergunta é, quais eram as atitudes concretas que Adão teve antes da queda na vice-regência da terra? A gente só tem uma amostra. Botou nome nos bichos.
Então, quando a gente vê o Salmo 8, que fala dessa sujeição, né? A gente fica assim, aí quando a gente olha Jesus como o segundo Adão, homem sem pecado, que a criação aguarda a manifestação dele, aí a gente começa a fazer essas perguntas. Tudo bem, ali manifestou a divindade dele, mas também será que ali também não manifestou a regência do segundo Adão sem pecado? Será que também que não se manifestou? Por isso que eu estou dizendo, eu não acho que as duas coisas têm que estar tão distantes. Elas se complementam. Porque a gente vê também servos de Deus fazendo coisas também que naturalmente não seriam. Aquele que pregou para o cara que correu e alcançou a carruagem. Sim. Aquilo foi uma coisa fora do nosso normal, né? É. Mas será que é fora do nosso normal por causa do pecado? Sim. Que sem o pecado não seria normal? Todas essas questões são muito boas de serem levantadas, porque é justamente aquela questão. Por exemplo, como é ser? Como é ser e ter um corpo incorruptível? Só Jesus sabe. Entende isso? Como é ser e ter um corpo incorruptível? Porque, por exemplo, a corruptibilidade estabeleceu o quê? Limites. A própria ideia da morte. Não é? E você vai ver que o próprio Senhor Deus ele vai abreviando os dias dos homens no decorrer. Mas observe, eu acho bem interessante lá quando a gente termina de ler o relato de Adão. Adão viveu e morreu. Mas sem o pecado, não haveria e morreu. Haveria Adão vive eternamente. Então é aquela questão, aquilo que nós seremos e aquilo que nós teremos no corpo incorruptível, entendeu? A própria criação liberta do cativeiro, ela geme por isso, não é? Então como será? Agora a verdade Cristo se relaciona com essa criação como segundo Adão sem pecado. Entendeu? Agora, eu volto a dizer, o erro liberal é desconsiderar o seu aspecto de Deus enquanto ele é Deus. Agora, também eu acho também bobeira a gente reformado, por exemplo, desconsiderar essa relação de Cristo e a natureza, ele enquanto segundo Adão sem pecado. Entendeu? Então, vamos voltar lá para Hebreus novamente, irmãos. A Hebreus vai dizer da seguinte forma, para continuar, né? O verso 9, né? Vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, certo? Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra. Aqui a gente está falando, né, a respeito do aspecto do estado de humilhação e estado de exaltação, que é coroado de glória e honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. A questão aqui de provasse a morte por todo o homem, irmãos, esse todo homem aqui não se refere a toda e qualquer pessoa, não é? Não se refere a toda e qualquer pessoa, por quê? Porque é necessário que a gente entenda a expressão todo homem aqui dentro do seu contexto. Porque, veja bem, a pergunta é simples. Se Cristo tivesse provado a morte por toda e qualquer pessoa que há no mundo, então toda e qualquer pessoa que há no mundo seria o quê? Salva. Mas não é isso que a Escritura estabelece. Certo, irmãos? Agora, quando se fala todo homem, é todo homem de um grupo específico. Tá? Bom, para não dizer que eu estou forçando o texto, não é? Que alguém pode dizer, não, isso aqui isso é tua linha. Não é questão de ser minha linha. Bora para Isaías 53, por exemplo, que é um texto famoso do servo sofredor, não é? Que as escrituras neotestamentárias veem como sendo referente ao Senhor Jesus. Vê só, Isaías 53. Vamos começar do verso 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens. Homens de dores e que sabem o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso.
Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos como por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, pois que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará quem? Há muitos. Certo? Por quê? Porque as iniquidades deles levará sobre si. Então observa que o próprio texto está falando de uma obra do Senhor Jesus que ele está fazendo para quem? Para muitos. Tá? Que em outra linguagem pode ser todos. Todos, muitos. Agora a pergunta é, todos de quem? De um grupo específico. E não é somente aqui, né, irmão? A gente vai ver essa mesma fala o Senhor Jesus falando na instituição da Eucaristia. Isto é meu sangue que é derramado em favor de muitos. Lá em João 17, não rogo pelo mundo, mas rogo por aqueles que me destes do mundo, eram teus. Entende? Então, quando a gente vê lá o texto de Hebreus falando que ele provou a morte por todo homem, a gente precisa ter essa compreensão, tá, irmãos? Que todo homem é esse. No versículo 10, ele eu acho que já esclarece. Que Verdade. Deus para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória. Isso aí. Então, vê só, irmãos. Uma questão implícita é o fato do uso, né, desse significado aqui de todo, muitos, certo? Então, vê só. O que a gente pode entender disso aqui? Né? Esses versos de 6, 7 e 9. Há uma comparação entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Há um relacionamento da criação com o primeiro Adão, certo? Há uma comparação da relação da criação com o segundo Adão. Há uma comparação do primeiro Adão sem o pecado e há uma relação de Adão, da criação com Cristo como segundo Adão sem o pecado. Tá? Que é uma relação de regência, de comando, de superioridade. Certo, irmãos? E o verso 9 vai falar a respeito que Jesus, enquanto homem, certo, no seu estado de humilhação, era menor que os anjos. Tá bom, irmãos? E que ele sofre, e que ele passa pela morte, não é? Mas depois de ser coroado de honra e glória, porque pela graça de Deus ele provou a morte por todo homem. Lê-se todo homem aí, um grupo específico que é a questão dos eleitos. Essa questão aqui desse segundo aspecto, tá tranquilo? Tá tranquilo, irmãos? Tá? Se não tiver, fala, irmãos, porque a coisa vai aprofundando. Tá? Vai engrossando, né? Vai sim. E por fim, irmãos, o último aspecto que eu quero destacar sobre essa questão do ministério do Verbo encarnado é o verso 8, né? Sabe, que vai trabalhar sobre a questão do já e o ainda não da obra do Senhor. O que quer dizer isso? Há coisas que o Senhor fez, está fazendo, e há coisas que ainda faltam ser feitas. A gente já viu isso em 1 Coríntios 15, né? Que vai dizer da seguinte forma, verso 8. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. O Pai, né? A gente já viu isso. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, vê só, porém ainda não vemos todas as coisas ainda sujeitas. Então, no decreto, todas as coisas já estão sujeitas. Mas nos atos da providência de Deus, as coisas estão sendo sujeitas ao Filho no decorrer dos tempos. Entende?
Então, isso aí é tranquilo de se entender. Tá, irmãos? É muito tranquilo de se entender isso. Tá? Porque ó, você vai ver lá, por exemplo, lá em Mateus 28, 18, lá em Mateus 28, 18, é dito o quê? É dito o seguinte, né? Jesus aproximando lhe falou, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Certo? Agora, a gente percebe como o Senhor tem essa autoridade, o Senhor executa essa autoridade. Mas observa que a sujeição, não é, da criação ao Senhor Jesus de forma definitiva, a libertação de forma definitiva vai se dar por ocasião da volta do Senhor Jesus. Enquanto isso, nós temos uma sujeição continuada. Entende, irmãos? Uma sujeição continuada. Tá? Agora eu volto a dizer, de forma definitiva só quando o Senhor Jesus vier. Tá, irmãos? Então isso aqui é tranquilo, né? O reino de Deus é o governo de Deus sobre o mundo criado, tanto nas suas dimensões espirituais como materiais, sobre a história, a cultura, a moral humana, tanto no presente quanto no futuro. No presente, o reino é de natureza espiritual, Cristo está reinando, na vida daqueles que seguem a Jesus. No futuro, quando da volta de Jesus, o reino será absoluto, ou seja, vai ter domínio absoluto, liberto, sobre tudo e sobre todos. Que é o texto de 1 Coríntios 15. Tá bom, irmãos? Então, olha só, irmãos. O que é que a gente aprende desses versos que a gente viu hoje? Não é? O que é que a gente aprende aqui? Não é? Olha só. A gente aprende, primeira coisa, que quem sujeitou o reino a Cristo é quem? O próprio Pai. Não é? A gente aprende também o que é aqui? Que essa sujeição do reino a Cristo, pelo Pai, ela é progressiva. Cristo já reina, mas ainda há inimigos que faltam ser sujeitos a Cristo. A gente vê isso lá em 1 Coríntios 15. Certo, irmãos? A gente viu também o que é aqui? Que há sim uma relação específica. Houve uma relação específica de regência do primeiro Adão, antes da queda. Há uma relação específica do segundo Adão enquanto estava nessa terra com a criação. Entendeu? A própria criação e nós aguardamos a vinda desse segundo Adão em glória, para cumprir o último estágio da glorificação. Certo, irmãos? É bom também a gente atentar nisso, que Cristo, enquanto estava na carne, ele fez os seus milagres, provando que ele é Deus, mas também esses milagres também provavam também a relação dele como segundo Adão, sem pecado, sobre uma criação. Certo? Que era maldita não por causa dele, que é maldita por causa do primeiro Adão. E que geme e suporta angústias aguardando a manifestação do segundo Adão. Não entende, irmãos? A manifestação do segundo Adão. Então, olha só. E também a gente viu o que, né? Que Cristo, enquanto segundo Adão, sofreu a morte por todos os homens, mas esse todos os homens aqui é específico ao grupo dos eleitos. Tá tranquilo, irmãos? Tranquilo? Hein? Compreender, irmãos? Tranquilo mesmo? Quando for na próxima terça, aí a gente vai estar vendo essa recapitulação, entendeu? E eu volto a dizer, irmãos, se vocês vão ver isso, parte de catequese, parte de instrução e parte de chamada exortação depois de instrução, aí depois volta normalmente à instrução. É bem interessante essa estrutura de Hebreus: instrução, exortação, instrução, exortação. Geralmente nas cartas de Paulo você tem uma parte de instrução e depois a parte de exortação. Aqui, Hebreus, a construção dele foi misturada. Entende? E lembrando sempre que a razão de Hebreus existir é para chamar aqueles sacerdotes que tinham crido em Cristo ao arrependimento que eles estavam querendo apostatar. E também serve para a gente nisso, irmãos. Tá? Que a gente compreenda, a fé, irmãos, que Hebreus vai falar, né, que o autor e consumador dela é Cristo. A fé que Hebreus vai dizer que sem ela é impossível agradar a Deus, ela tem 3 elementos. O elemento racional, por isso que você tem que ter instrução, você tem que saber em quem você crê. Não tem como uma pessoa ter verdadeira fé se ela não sabe em quem crê.
Então, por exemplo, uma pessoa que não lê Bíblia, uma pessoa que não conhece nada de teologia, essa pessoa não tem fé verdadeira. Ela pode ter fideísmo, que é crendice, que é a fé que qualquer um tem, uma fé mística, supersticiosa. Então, na cabeça dela, a fé é pensamento positivo. Creia e não duvide. É pensamento positivo. Entendeu? Pense que vai dar certo e vai. Fé não é isso, irmão. Fé tem um caráter racional, que você precisa crer em quem você precisa conhecer em quem você crê. Inclusive, sobre isso aí, João 17,4, né? Vai dizer isso. João 17 vai dizer da seguinte forma, ó. 3, desculpa. João 17,3 vai dizer isso. João 17,4 é o pedido de Jesus para que o Pai o glorifique novamente com a glória que ele tinha antes. João 17,3 vai dizer da seguinte forma: o que é a vida eterna? A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviastes. Que te conheçam. Entende? E esse conhecimento aqui é um conhecimento que é tanto intelectual, aí sim, é emocional, é emotivo também, que ele altera as nossas emoções, e ele faz com que a gente agora ande de acordo com esse novo conhecimento que nós temos. Então, fé é composto de 3 partes. Um elemento racional, um elemento emocional e um elemento volitivo. Volitivo é ação. Então, não tem como eu ter fé em Cristo se eu não conhecer quem é Cristo. Então, por isso que o autor dos Hebreus ele vai estar trabalhando isso aí. Quem é Cristo? Cristo é igual a Deus. Quem é Cristo? Cristo fez todas as coisas, sustenta todas as coisas. Quem é Cristo? Cristo fez a purificação dos nossos pecados. Quem é Cristo? Ele assentou-se à destra direita de Deus Pai. Quem é Cristo? Ele é superior aos anjos. Quem é Cristo? Ele é o segundo Adão. Quem é Cristo? Ele tem um relacionamento com a natureza enquanto segundo Adão, igual ao que o primeiro Adão tinha antes da queda. Quem é Cristo? Aquele que a natureza aguarda a sua manifestação para a sua libertação. Quem é Cristo? Aquele que provou a morte por todo homem. Quem todo homem é esse? Os eleitos que o Pai deu a ele. Por isso que, a Hebreus 2, de 1 a 4, por isso que nós precisamos nos apegar a essas verdades que nós estamos ouvindo. Porque são apego a essas verdades que vai fazer com que a gente não se desvie. Vocês estão entendendo, irmãos? Estão compreendendo? Fé tem que ter sim esse aspecto de razão. Entende? Porque, irmãos, se fé não tem um aspecto racional, o lado emocional fica uma verdadeira loucura desvairada, e as práticas não são de acordo com a lei de Deus. Tá? Tranquilo? Compreendendo? Então a gente na próxima terça a gente continua, tá? Vamos orar para terminar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te rogar em nome do Senhor Jesus, que a gente possa, Pai, ter discernimento e crescer em graça e conhecimento, e aprender, Pai, mais um pouco da Tua palavra, Deus, e ter discernimento das coisas. Abençoa, Pai, os Teus servos, abençoa, Pai, os Teus servos que estão doentes, Pai, Gilson, a irmã Zani, a irmã Zete, o Lissandro, Deus, que está se recuperando de sua cirurgia. Que o Senhor abençoe o teu povo, Pai. E também eu te rogo, Pai, que o Senhor abençoe, Deus, a nossa comunhão dos santos, domingo, que será feito, se for assim na tua vontade, lá na congregação de Camaragibe. Abençoa-nos, ó Deus, em nome do teu Filho. Amém, Pai. Edson.